TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. 見たまえ、2匹の宇宙怪獣を。あの怪獣たちはこのテープが発する信号でコントロールされている。君たちは一体何者なんだ。今から怪獣たちは東京を中心に手当たり次第に破壊する。Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. E voltamos a falar de Kaiju, voltamos a falar de Godzilla, dessa vez um filme que apresenta aquele que se tornou talvez o maior inimigo do Rei dos Monstros. Será? Vamos falar daqui a pouquinho sobre Ghidorah, ou Ghidorah também, um monstro tricéfalo. Certo, Unlooper? Certo, Gil. Olá, pessoal, ouvintes. Bora falar de um filme que mostra que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E se por enquanto tá eu e o Gil aqui, bora chamar mais 3 aqui pro nosso TokuCast. Começando com o nosso convidado aqui, o senhor RX, não é o Kamen Rider, tá? É o RX do Desafio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Unlooper. Falar de Godzilla sempre é um privilégio pra mim, ainda mais aqui no TokuCast. E falar daquele que é tão icônico em toda a franquia do filme de Godzilla, que é Ghidorah, que não é nem o King ainda. É, aquele tava chegando ainda, nem tinha o status ainda, né? Não recebeu a coroa. Bora aqui também chamar o homem da locadora, o dono aqui o principal distribuidor de filmes aqui pra gente poder fazer o TokuCast. Sim, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos aí a mais um TokuCast. E como diria Leônidas, o Deus Rei deve morrer. Nada de novidade vindo de um cara aí que tem um gabarito grande aí pra filme. E o nosso Twitch Actor brasileiro, o nosso maior Twitch Actor brasileiro, agora a gente vai ter que descobrir aqui se ele já também fez Twitch Actor aí vestindo roupa de Kaiju. Diego Ramiro. Cara, ia ser a maior alegria da minha vida, cara. Quem sabe numa próxima produção. Mas é sempre uma alegria estar aqui, né, ainda mais para falar de Godzilla, nesse que é um marco nos filmes de Godzilla. Esse filme marca a primeira vez em que o Godzilla agachou pra catar uma pedra e tacar na cabeça de um inimigo. Isso é muito bom. Ele agacha, gente. Como é que o Godzilla agacha? Ele é um bloco gigantesco. Tem umas mãozinhas pequenininhas, mas nesse ele agacha, ele deu um jeito. Tem coisa mais icônica, o futebol com a pedra. A gente vai falar sobre isso. E é isso, enquanto nós discutimos aqui se o Switch Actor do King Ghidorah ficou com cãibra, de ficar com os braços levantados pra mexer as outras duas cabeças, a gente já começa a falar sobre o filme. Porque, pô, Diego, vamos falar a verdade, né? Não tem braço o King Ghidorah. Os braços do cara estão lá mexendo das duas cabeças, né? Eu fiquei pensando... Lembra? Eu fiquei pensando em tudo. Falei, gente, eu acho até que a hora que a Mothra é uma larva, eu acho até que é uma pessoa que tá ali tentando se rastejar, sabe? Ele me lembra um monstro do Spectrum Man, que é um rato de 2 cabeças, que você vê que as cabeças é as mãos do cara e o cara tá agachado ali no peito do monstro. É mais ou menos o King Ghidorah, mano. O cara tem que ficar lá com... O Rexona tem que trabalhar bem, viu? Como eu falei, né, Ghidorah, ou Ghidorah, né, vamos chamar de Ghidorah, que pra gente é o correto, né, Ghidorah. Eu sempre falei Ghidorah. Ghidorah, melhor, né, monstro tricéfalo, por causa das 3 cabeças, que título merda que ficou no Brasil, na minha opinião, já adiantando, né. Lembra que parece que ele tem 3 cérebros, né. Exato, cara, muito ruim. O título original é Sandai Kaiju
Chikyu Saidai no Kesen. O título aqui faz referência aos 3 monstros, né, que estão... Não, o título original, a tradução seria, né, os 3 grandes monstros, a maior batalha da Terra, algo assim, né? Porque tá citando o Godzilla, o Rodan e a Mothra, né? Que foram os 3 kaijus ali que foram lançados ali na sequência ali pela Toho. A gente teve o Godzilla, teve o Rodan e teve, inclusive... antes aqui desse filme teve a Mothra, né? Inclusive, eu acho que até o título é meio que pra dar uma surpresa, talvez, pro pessoal, do novo que tava chegando, né? Porque o filme anterior era Godzilla vs Mothra, e Godzilla tinha a popularidade dele. A Mothra tinha acabado de, ali anos antes, ter o filme dela, né? O Rodan também já tinha. Ele ali meio que já... A primeira aparição dele depois do filme dele. Mas aí a decisão foi dos americanos, né? A decisão dos americanos e dos brasileiros, né? Porque o título americano acho que é Ghidorah, o monstro de 3 cabeças, não é? Mas agora você falou um negócio que explodiu minha mente também. Porque a ideia dos produtores japoneses era justamente esconder o Ghidorah. Exato. Por isso o título, né? Mas aqui eles chamaram o público pra ver os 3 grandes monstros da Toho, né? Porque é um filme da Toho. E aí chega um novo. Você vê a tradução gringa e já entrega logo já. Um dos primeiros, se não o primeiro universo compartilhado da história do cinema. Chupa Vingadores, ó. Chupa Marvel, começou aqui. Mas, cara, não, agora eu tô pensando aqui. Isso fala muito com o público americano, que você precisa saber o que você vai ver. Tanto vídeo os trailers, que eles entregam toda a trama, eles entregam tudo pra você ir lá. Mas eu acho que é mais legal, assim, quando tem um mistério, entendeu? Nesse filme dos Vingadores, que tem o Hulk, é aquele primeiro filme do Thor, que é dirigido pelo Taika Waititi. Se você não mostra o Hulk no trailer, eu ia no cinema, cara, pirar a hora que eu vi o Hulk, mas ele já tá no trailer, então eles já entregam coisas, né? Mas isso é uma tática americana, né? Tanto que isso serve até pro nome do Ghidorah, porque o nome original, Ghidorah, né? Muita gente chama de Ghidra, justamente por causa do americano que tirou aquele O pra poder fazer referência à Hydra. E eles sacarem que Ghidra é um monstro, como se um O fizesse diferença, né? Se vocês acham que esses títulos são bizarros, tem que ver como ele saiu na Alemanha, né? Tipo, Monstro de Frankenstein na batalha contra Ghidorah. E lembrando que a Toho tinha um Frankenstein nos filmes também. Tem 2 filmes com o monstro. Então, inclusive, tipo... Tô devendo Tokocast pra esses caras aí. Com esse Frankenstein. Logo mais. E, bom, como já contamos aqui mais uma vez, é um filme da Toho, claro, ele foi lançado em 20 de dezembro de 64. A gente sempre fala de data, mas é legal citar esse 20 de dezembro, porque vai ter mais informação pra falar pra vocês daqui a pouco. É dirigido pelo Ishiro Honda e dirigido a parte de efeitos especiais pelo Eiji Tsuburaya. Esta dupla maravilhosa aqui, o roteiro volta o Shinichi Sekizawa. O Shinichi Sekizawa, ele tá em King Kong vs Godzilla, ele fez roteiro de mais alguns filmes aí dessa dupla. Ilha Sagrada, ele fez também. A Tragon também. O próprio Mothra vs Godzilla também é dele. Tem mais coisas aí. Nós já citamos ele aqui no Tokyo, vamos voltar a citar ele em breve, com certeza. Até porque tem Ultraman também, já citamos ele aqui. Mas assim, a dupla Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya, tem música do Akira Fukubi, é aquela turma assim como também o elenco tem um monte de cara conhecido, vamos falar daqui a pouco também. Mas é a galera da Toho, como a gente já brincou em alguns outros casts, né? Nessa época aí, você pode contar com todos e um outro ali que tava chegando de gaiato, né? Porque todo mundo se conhecia. Filminho com cerca de 93 minutos. E aí, assim, é interessante aqui a gente falar, porque esse filme ele funciona como uma espécie de sequência pro Rodan, né? De 56. O Rodan 56, a gente tá falando de um filme de 64. Né? São 10 anos de Godzilla, né? Praticamente. E ele também tem um pouco de desenvolvimento da história da Mothra também, né? Tanto que essa é uma outra Mothra, né? É uma outra Mothra, porque o Godzilla vs Mothra também é de 64, né? Eu acho que não lembro o mês certinho, mas ele é alguns meses antes aí, acho que no primeiro semestre, né? Mas ele também funciona como uma sequência também, né? Apesar de ser uma outra Mothra, ele também funciona. E a gente tá falando aqui de um filme que comemora 10 anos de Godzilla, e apesar de começar a galhofa e um formato, uma fórmula que a gente vai ver por todos os demais filmes da Era Showa, por todos os filmes da RC, né? Acabou sendo 2000 ali, começou a mudar um pouco. Acaba sendo o primeiro filme aqui a colocar o nosso Rei dos Monstros aqui pela primeira vez como um herói, como um mocinho, e estreia o King Ghidorah, que acaba se tornando
uma das, não, acho que o grande inimigo, né? O grande nêmesis aí do Godzilla, né? Se eu não me engano, também acho que o primeiro monstro não criado na Terra, né? Pelo menos nesse filme. Até a presença dele é imponente, que é no pescoço. Posteriormente muda, vira como se fosse espinho, mas nessa primeira versão é como se fosse uma pelugem, dá um aspecto mais bestial, as cores do corpo, o formato das asas, tudo dele é uma aparência mais aterradora. Foi um dragão dourado com 3 cabeças, né, cara? Pô, isso. E ainda bem que ficou assim, né? Porque no conceito inicial, ele ia ter asa colorida, ia ficar parecendo um arco-íris as asas. Ele ia ser roxo com as asas coloridas. Ele ia ser tipo um Clóvis Bornai mesmo. Não, mas ele naquele Godzilla Batalha Final, né? Você vê que ali, a gente tá falando agora da gênese do visual dele, né? E nesse Godzilla Batalha Final, o King Ghidorah, cara, é muito foda, velho. Muito, ele é gigantesco mesmo, e é lindo, essas escamas, essas cabeças e tal. E é mais uma vez que a gente vai ter, que virou balela a gente falar aqui, é Eiji Tsuburaya. Porque o conceito pra fazer o Ghidorah, né? Ele só tinha no roteiro do Shinichi Sekizawa lá, que só falava: é um monstro que tem 3 cabeças, 2 caudas, e a voz dele parece um sino. O cara só pegou isso e criou. E criou. Pronto, acabou. Deixa comigo. Joga no peitão. E sabe o que é o mais incrível? O filme foi feito às pressas pro fim de ano. Porque o filme do Akira Kurosawa que ia sair na época, Akahige, se não me engano, Barba Ruiva, Akahige em japonês, não é, Diego? O título original? Barba Ruiva? É isso mesmo. Ele atrasou as gravações. Ele tiveram que adiar, né? Tiveram que adiar isso, o Caetano atrasa, não tenho certeza nessa informação. Mas aí o que aconteceu? Eles tiveram que correr com esse filme, e aí, inclusive, foi o primeiro ano, né, que teve 2 filmes ali do Godzilla no mesmo ano, e pra ter um filme, um blockbuster, esse termo ainda não existia, né, mas um blockbuster aí pra fechar 64, né, cara? Ficou um buraco no calendário, né? Mas é legal a gente fazer esse apanhado, assim, porque você tem uma noção de como as produtoras pensam, né? Porque o Kurosawa já era um cara muito famoso, já era um diretor muito famoso. E você pensa com bilheteria, sempre, né? Então, peraí, a gente tem que atrair a galera no fim de ano, sabe? E aí, atrasou o filme, porque o cara tem todo um preciosismo, tal, artista, minha cena tem que ser assim, assado. E o Barba Ruiva tem mais de 3 horas de filme, né? E aí tinha uma data pra estrear, e falei, e agora, o que a gente faz? Não vai dar tempo. Então, peraí, a gente precisa de grana. O que dá pra fazer rápido aí? Shiro Honda. Coloca um cara vestido aí, vai rapidão. Sobre, cara, a parte do conceito de crossover, em que os heróis se enfrentam antes de enfrentar o grande vilão da trama, sabe? Então, o conceito ali do Godzilla com o Rodan se enfrentando, a Mothra tentando, né, convencer eles a lutarem junto. Cara, Batman, Superman, Mulher Maravilha, sabe? No Batman vs Superman, entre outras situações como Vingadores que a gente citou, é um tipo de coisa que a gente vê em quadrinhos. Eu não tô dizendo que começou nesse filme, né? Porque eu não pesquisei, mas a gente tá falando de filme de 64, cara, e é muito interessante que esse formato não é novo, né, cara? Porque isso acontece, o Godzilla e o Rodan caem na porrada, a gente vai falar da história daqui a pouco, né, mas mais em relação a esse conceito, a Mothra tenta aliviar pros dois ali, não, vamos conversar aí, vamos se ajudar, tal, tem coisa pior chegando, né, até a galera se unir e conseguir enfrentar o vilão final, né? Quantos filmes de herói a gente não vê isso acontecer hoje, né? Mas é muito provável que isso veio porque esse é mais ou menos já estava começando a virar para esse lado, mas esse filme você vê que é bem mais levado pro lado das crianças. Então pegaram mais quadrinho aí os monstros conversando, os monstros conversando, o Rodan dando risada do Godzilla. Até brinquei no nosso esquenta aqui, tipo, meter um telaclés aqui, cara. Tinha que dublar os dois ali um do outro, sabe? Hermes e Renato Produções apresenta Telaclés. E depois que você falou, não tinha como desver o filme sem imaginar eles conversando. Pô, mano, você fez isso aí comigo, velho? O Rodan rindo tinha que pôr risadinha do pica-pau, sabe? Na hora que o Rodan tá rindo do Godzilla, sabe? Tem uma hora que a Mothra, a gente vai entrar no filme, mas a Mothra joga uma teia neles lá, primeiro joga no Godzilla. Aí
Aí o Rodan dá uma olhadinha pra ele assim, aí joga no Rodan também. Ele fica com uma cara de gol contra. A moto aqui tá mal barato, né, cara? A moto aqui tá lá, não briguem, cai na porrada, fica montada em cima do Rodan. A gente tem um Caterpie versus Charizard uma hora lá dela contra o... Mas dava muito pra dublar eles assim e ficar incrível, assim. Teria sido um bom toque. Ia ter feito, pegar uns dubladores só pra fazer esse trecho. O que daria pra fazer também é colocar uma legenda, né? Se ele estivesse conversando e traduzido pra gente, né? É verdade. Não, mas tem lá a legendinha dos caras trocando ideia. As fadas, as quais elas ficam traduzindo. E respondendo a uma coisa que você perguntou, o filme da Mothra, ele foi no ar dia 29 de abril daquele ano. Primeiro semestre mesmo, né? Isso, e no começo elas falam que aquela Mothra morreu. Ela não acabou morrendo. Daí essa Mothra aqui do filme é outra. A gente percebe que, inclusive, ela tá bem feinha. Até brinquei também no escrita que tá parecendo o Ed lá do Iron Maiden, né, cara? Tá feia pra dedéu. Mas sobre isso que você falou, Gil, do conceito aí de herói, de crossover, de primeiro luta contra, depois se unem pra um ideal e tal. Se tiver alguma coisa, ela é em quadrinhos, né? Tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, né? Mas no cinema, acho difícil, viu, ter antes. Não, talvez até tenha o herói e o anti-herói se enfrentarem pra contra um vilão comum. Deve ter algum filme de samurai, algum western, sei lá. Mas é um crossover, né, cara? Porque o Rodan, ele não é ambientado no mesmo universo do Godzilla, se não me engano. Como a Mothra é. Então não. Acredito que nem a Mothra, quando teve o filme dela, ela não fazia mas parte, teve o Godzilla versus Mothra no mesmo ano. Só depois, né? Não, 64, em abril. Foi. Não, sim, mas na estreia da Mothra. Não, na estreia da Mothra não, mas... universo, né? Também não. É verdade, entendi o que você quer dizer, é verdade. Depois só no Godzilla vs Mothra que você tem esse encontro, né? Sim, aí depois eles foram fazendo ali já o próprio Torroverse. Monsterverse, né? O Monsterverse da Toho. E outra coisa também interessante também que tava pegando nas pesquisas, tá no Wiki japonês também, eu achei também umas coisas no Yahoo também. Na época que ocorria muita conferência internacional. A gente tá falando de Guerra Fria, né, cara? Anos 60, coisa espacial. A gente já discutiu e vem discutindo sempre esses itens nesses filmes dos anos 50 e 60, principalmente. E aqui, eles colocam... aquelas coisas sutis no roteiro, que é a pessoa que só quer ver porrada, e a pessoa que acha que não existe fundo político, não existe fundo profundo nos roteiros, nunca vai aceitar, né? Mas são dois monstros se enfrentando para algo maior, né, cara? Você sai de conferências internacionais em que os americanos, os ingleses, todo mundo buscando mais proximidade. Você tem a Rússia como grande inimiga ainda ali, né? Então, tem esse pequeno fundinho aqui, né? E um item super interessante que eu achei é que tem um filme que chama Princesa e o Plebeu, de 53, que é com o Gregory Peck com o Audrey, né? Audrey Hepburn. Gregory Peck, puta de um ator também. Esse filme de 53 tem uma refilmagem, inclusive, uma ou duas, se não me engano, remake. Mas assim, A My Fair Lady. Nesse período, nessa época, o filme tava... Não sei porquê, tava em voga lá no Japão. E eles aproveitaram, de certa forma, uma influência dessa trama pro policial lá, pro detetive e pra princesa aqui no filme. Então tem essa influência nessa parte do roteiro, né? Não, mas, cara, a hora que eu tava assistindo, eu olhei essa atriz que faz a princesa e na hora eu lembrei da Audrey Hepburn. Elas têm, por mais que ela seja oriental, obviamente, essa atriz, mas o formato do rosto é muito parecido. E ó, quando eu falei de RC e demais filme da Showa, cara, a gente falou um tempo atrás de um Godzilla que você via lá claramente um Indiana Jones, sabe? Que você via. Então é algo que começa muito aqui, já essa parte mais galhofa da franquia, e fica por um bom tempo nessa fórmula. Mesmo um filme mais fraco, um filme mais engraçado, um filme mais legal, essa fórmula, né, cara, de Exterminador do Futuro, a gente já viu também misturado também com Godzilla, essa fórmula eles vão usando por um tempo, né? Você tem um kaiju atacando e outras histórias rodando em volta disso, né? Agora, no final do filme, não adiantando, mas assim, eu não pensei na Princesa e o Plebeu, eu tava, inclusive, no Esquenta, né, nos nossos estudos, pra quem tá ouvindo a gente faz uns estudos, né? Vamos papeando pra poder se preparar pro cast, definir quem vai participar, etc. E, cara, eu tava tomando uma cervejinha ali, né, tal, desculpa aí, Conar, tava ali bebendo uma cervejinha. Cara, no final eu comecei a cantar a música do Guarda-Costas, cara. E na hora eu lembrei da Whitney Houston e do Kevin Costner naquele final, né, velho? Kevin Costner, Whitney Houston em O Guarda-Costas. E também tem essa pegada também o Guarda-Costas também tem uma... Também mama aí
nessa fonte aí da Princesa e o Plebeu também. Chama Roman Holiday, né, o nome original. Mas assim, sobre isso que você tá falando, às vezes a pessoa que tá escrevendo, ela não tem essa noção da crítica política na hora, porque ela tá imbuída na situação. Ela faz parte daquele contexto naquela época, entendeu? Aquilo pra ela já é o normal. E aí ela escreve baseado naquilo, mas mesmo sem pensar, que já tá nas entranhas dela. E a gente depois consegue fazer essa análise em retrospecto, sabe? Olhando o contexto e tal. É que nem a gente falar sobre coisas que estão acontecendo no Brasil e tal. A esquerda, a direita, a gente tá dentro agora, vivendo. Aí depois quem vai analisar, daqui 50, 60 anos, tem um apanhado melhor, tem um apanhado geral. Fala, puxa, foi por isso que o fulano falou tal coisa. Por isso que o ciclano escreveu sobre isso e tal. É por isso que os especialistas, quando analisam esse tipo de obra, roteiro ou livro, eles têm que entender muito da história daquele roteirista, da história de quem está escrevendo, porque algumas coisas podem ser simplesmente influência da época, né? Outras coisas, não. O Shotaro Shinomori, muita gente achava que era influência da época, e não, o Shotaro Shinomori realmente ele acrescentou por escolha as coisas na obra. Então, os estudiosos, né, os biográficos dessas pessoas, né, tem que ter esse carinho e entender o que realmente é uma influência da época e o que realmente tem correlação com o próprio pensamento do autor. Antes de entrar no filme, vamos falar um pouquinho do elenco. Tem muitos nomes conhecidos, muitos nós já citamos aqui, mas é legal citar que estão aqui de novo, alguns casos, né? O Yosuke Natsuki, que é o detetive Shindo, ele tá em vários filmes também, a gente provavelmente já citou, vai citar ele de novo. A irmã dele, inclusive ela tava em Godzilla vs Mothra, mas ela tava com outro papel, né? A Yuriko Oshi. Já o Hiroshi Koizumi, que é o professor Miura, ele reprisa o papel aqui. Tem outros que faz o Miura, né? Aqui é a princesa de Serdina, né? Serdina, que é Celina, né? Que é a Kiko Akabayashi. É tipo uma monarquia que eles criaram pro filme, né? Porque não existe, criaram né? lá um país. Parece um Himalaia, né? Uma coisa meio... sei lá. Parece também o país lá do filme do Ed Murphy também. Ah, é verdade, uma monarquia genérica que criaram aí. Deve ser alguma ilha ali, né? Sei lá. Bom, a Kiko Akabayashi, ela já foi citada no TokuCast, porque ela participa de episódios de Ultraman, de outros filmes, né? E vocês sabem que eu adoro ligar com James Bond, e ela é uma das Bond Girls lá, ela é a Aki no We Won't Live Twice, no Com 007 Só Se Vive Duas Vezes, que é o filme que se passa no Japão, supra citado no TokuCast. Que o Roger Moore inventa de dar um chute lá de karatê. É o Sean Connery. Não, esse que o Roger Moore dá chute, ele é um filme que se passa em Macau, se passa na China, né? Ele passa em Hong Kong, se não me engano, Hong Kong e Macau, que é o 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, né? Esse aqui é de 67 com o Sean Connery, com 007 Só Se Vive Duas Vezes. Tava embaralhado na minha mente, entendi, são dois. E ela tá num filme, olha que loucura, ela tá num filme de 65. Esse filme do James Bond é de 67. Ela tá no filme de 65, inclusive a outra atriz também japonesa que tá no filme, que é a Mie Hama. Inclusive a Mie Hama também tem alguns filmes de tokusatsu aí, kaiju, tal, que a gente vai estar aqui um dia. Eu já citamos também. A Mie Hama também tá. As duas estão num filme de 65. Esse filme de 65, ele chama Key of Kiss, em inglês. Eu não lembro o nome em japonês. Só que aqui no Brasil, os caras lançaram como 008 contra a Grande Chantagem. Não, e sem vergonha ainda, né? E tem o Susumu Kurobe também, o Ultraman, nesse filme. Inclusive, até perdido no meio do elenco aí também, tá o Bin Furuya, que era o Switch Actor do Ultraman, na primeira série, né? Não, mas pera. Antes da gente ir pra frente, hoje o filme que é esse 008 contra a Grande... Key of Kiss, chama. É 008 contra a Grande Chantagem. Mas ele é um 007 japonês? Cara, é um filme que tem a ver com que tem espionagem e tal, mas a tradução no Brasil foi só pra ter público, porque em 65 saiu o 007 contra a Chantagem Atômica, que é o Thunderball. Então, quando esse filme aqui, ele saiu no Brasil como 008 contra a Grande Chantagem, entendeu? Foi só um jogo, a jogada aí pra... Entendi, né? Pra vender. E ela tá por lá também, essa aqui. Tá por lá. Aqui com a Akabayashi e a Mie Hama também. Que legal. E também tem o Susumu Kurobe e tal. Volta também as gêmeas que fazem o grupo The Peanuts, e nós já falamos delas aqui, que é a Emi Ito e a Yumi Ito, que fazem as Chobin, né? São as fadinhas lá, gêmeas lá que chamam a Mothra. Nossa!
né? E nós temos também o Takashi Shimura como Dr. Tsukamoto, que tá em vários filmes, tá em o último filme dele, o Kagemusha, se não me engano. O último filme da vida dele. A gente citou ele aqui porque ele tá em vários filmes da Toho dessa época, né? E ele trabalhava muito com o Kurosawa. Inclusive o papel da vida dele é aquele filme que chama Ikiru, do Kurosawa, que chama Viver, né? Mas ele tá em Os Sete Samurais, ele é o samurai que agrega todo mundo ali, que chama todo mundo. Ele tá no Rashomon. E sim, o último filme dele foi Kagemusha. Ele fez, né? Tem mais um outro depois que saiu que foi póstumo. Outro cara também que eu listei pra gente falar que é o Kihiko Hirata, cara. Ele é o Dr. Serizawa lá nos Godzilla. Tá em um monte de filme. Ele também tá lá no Ultraman também, participando de vários episódios, né? Como um cientista. Tem também o Hisaya Ito, que foi o chefe dos assassinos aqui, que tem um grupo de assassino contratado porque a galera quer dar um golpe lá no país, lá em Sergina, né? Queria ver mais sobre isso, mas tudo bem. Que é o plot que tá rolando paralelo, é isso, né? Tá vindo... Bom, vamos explicar daqui a pouco, né? Tem muita gente que tá em vários filmes e tal, como o Kenji Sahara, que a gente já falou dele aqui, que é o Dilma Home lá de Ultra Kill, e ele tá em... Tamo ele muito, acho que, se não me engano, no... é Matango, ele tem vários filmes, né, cara? Em Matango ele tá. Um que eu queria citar é o Senkichi Omura, que ele tá desde o primeiro Godzilla, e ele sempre faz pontinhas em vários filmes da Toho, em várias séries, e ele quase sempre morre nos filmes. Ele é o cara que desce lá pra pegar o chapéu do cara que cai lá no penhasco, o Rodan aparece e come ele. Então ele tá sempre morrendo quando ele aparece nos filmes. Outra participação rápida que o cara morre é o Hideo Yamamoto, que ele é o ajudante da princesa no avião que explode. Que a gente conhece ele como Dr. Shinigami de Kamen Rider, Professor K do Machine Man. Machine Man. Vilãozão do Machine Man aí, um dos vilões de Kamen Rider. Aí tem a pontinha, participação rápida. Sutomi Kurobe, Ultraman, né, que é o assassino de bigode, como ele tá listado no filme. Também tá lá. Também tem um outro cara que participa, que é o Kazu Suzuki. Ele é do Dr. Gosto, em Kamen Rider Super One. Então tem, sempre tem uns nomes legais pra citar, né? Switch Actor do Godzilla principal é Haru Nakajima. E do Ghidorah é o Soichi Hirose também, que já participou também de vários filmes aí. Mas eu parei pra citar toda essa galera porque, é muito legal trazer esses nomes. O ouvinte mais acostumado do TokuCast, eu sei que alguns ouvintes gostam, inclusive, dessa parte. Mas o mais legal, claro, é citar o Tokusatsu mainstream, entre aspas, né? Que o fã brasileiro acompanha, né? Então, falar do Ultra Kill, falar do Machine Man, do Kamen Rider Super One, né? Então, aqui no caso do Switch Actor, no caso do King Ghidorah, ele foi... Além do Soichi Hirose, ele também teve o Haruya Sakamoto, né? O Soichi Hirose, ele foi o King Kong naquele crossover com Godzilla nos anos 60. E o Haruya, assim como o Soichi, eles também fazem papéis assim de figurantes em muitos filmes da Toho também, né? É porque é triste, né? Ficar a pessoa que faz só os monstros, né? Ele nem tá mostrando todo o talento dele, porque às vezes essa pessoa, ele é um acróbata, ele é um dublê profissional, e ele tá ali fazendo... Ele tá fazendo trejeitos ali, ele faz gestos assim só, né? Nem usa muito do talento dele, e às vezes se ficar só nisso daí, ele nunca vai pra frente, né? E aqui o cara deve ter ficado um mês dormindo com os braços pro alto, né, velho? Sim. É diferente de um Suit Actor, vamos pôr, atual, tipo o Andy Serkis, assim, sabe? Ele é o bicho, mas é um outro tipo de interpretação, tem toda uma entrega ali. Ou que nem o Benedict Cumberbatch, né? Quando ele fez o Smaug, né? Na Desolação de Smaug. É diferente a interpretação desses bichos de hoje, né? Ou mesmo Caesar, né? Do Planeta dos Macacos. Pra aquela época, né? Aquela época era mais coisa de circo mesmo, né? Parecia até umas brigas aí de wrestling, né? Joga pra lá, puxa o rabo e gira e tal. Aí aqui no caso do filme, tem o Soichi, ele faz uma participação acho que como um morador de uma vila. Inclusive um dos... Eu não lembro o nome do vulcão lá, da parte ali que eles estão gravando, mas uma das locações aí também foi locação no filme do James Bond, só pra vocês ficarem putos comigo aí, que eu sempre ligo James Bond aqui. Qual a locação? A locação da parte vulcânica. Aquela que o Rodan aparece? Quando eles estão... Aquela galera lunática lá, a turma que tá caçando OVNI lá, começa a subir lá, entendeu? Aquela região montanhosa, vulcânica, se não me engano, é a mesma locação que usaram no James Bond também. Porque no filme do James Bond, um vulcão inativo é onde funciona a base do vilão, do Blofeld. Eu vou ter que fazer esse filme no TokuCast, né, velho? Porque tem japonês e o Gustavo especial. Né? É o Gustavo Blofeld. Eu falei pra você que eu tô com vontade de rever todos os filmes do 007 em ordem de lançamento, né? Em breve eu encaro isso daí. Esse é o Ernest Stavro Blofeld, o vilão desse filme. É o Donald Pleasence. Isso aí. Ele é o filme que o Blofeld
tem a face revelada pela primeira vez, né? Até então era só mão e carinho no lugar. Bom, vamos voltar aqui pro King Ghidorah. Vamos falar do filme, né? Porque o filme começa com... De novo, é uma pseudo-mistureba de trama, porque tem a galera esperando o OVNI, né, cara? Algumas coisas acontecendo com o mundo ali que ninguém sabe o que tá influenciando, né? Tem várias teorias, sempre você tem, né, aquela parte do filme que é jornalista, a parte do filme policial, né? E uma situação que tá ocorrendo ali por cima da trama, em volta da trama, na verdade, né? Que é a princesa de Sergina indo pro Japão, o avião dela explodindo, mas antes do avião explodir, né? Porque tá acontecendo uma chuva de meteoro, né? Não sei o que tava caindo ali no planeta Terra. Era meteoros. Meteoro, né? Isso. Não são pedras, são aerolitos. Isso não são pedras, são aerolitos. Aero o quê? Litos. São aerolitos, né? Mas o avião não explodiu por causa de meteoro, né? Foi a parte da galera dos assassinos ali que estavam planejando a morte da princesa, né? Isso. Pro golpista lá da vez. Uma presença alienígena toma conta do corpo da princesa e fala pra ela simplesmente pular do avião. Porque vai dar merda, entendeu? E ela pula. Pula e salva. Essa entidade alienígena, né? Uma entidade, né? Como se fosse um espírito, né, cara? Que toma conta do corpo da princesa, se apresenta como um ser de Vênus, né? Olha que legal. Falando que Vênus começa a falar um monte de... Galera, ela aparece depois na rua, né? No Japão lá contando, vai dar merda, né, cara? O fim dos tempos tá chegando, né? Todo mundo tem ela como louca, né? Porque você fala que você é de Vênus, que o mundo tá acabando, você pode ser princesa de onde for, que a pessoa vai falar que você é chapada. É, o apocalipse. E depois ela fala, né, ó, tá vindo aí o Ghidorah, ele há 5.000 anos destruiu o Vênus, e tá vindo agora destruir a Terra. Só eu não lembro como é que ela sobreviveu. Ela sobreviveu ou era só um espírito perdido aqui na Terra? Ela sobreviveu. Que até no final, meio que a venusiana vai embora, não fica claro. Mas que vai embora e ela vai recuperar a memória, ela volta pro reino, porque é algo que o filme não deixa muito bem claro, porque... Não vai ser o espírito do espírito perdido do... Isso, dá a entender que aquela chuva de meteoros são os venusianos. Então eu quando tava vendo, eu imaginei, não, vai ter mais meio que desses profetas em todo canto do mundo, em várias partes do Japão, dizendo, alertando que vai acabar, Ghidorah vai chegar, e não, só fica ela. Os demais foram dar trabalho pro National Kid. Pronto. O filme ter sido lançado às pressas, o roteiro ter sido lançado às pressas, acredito que até largaram isso de mão. Porque é só ali o espírito entra nela, avisa ela, domina o corpo dela, ela pula do avião, o avião explode naquele atentado, né? E ela acaba vindo parar aqui, né? Uma fenda dimensional, o que quer que seja, um meteoro, deixa ela aqui na Terra. Acabou o perigo lá, ela toma uns tiros lá no fim do filme, acabou o perigo, aí o espírito vai embora, né? Então, mas é isso, a gente, né? Tá falando espírito porque é a forma como o nosso cérebro raciocina para encontrar uma resposta, né? Porque a gente não sabe como são os seres alienígenas de Vênus, né? Como são os seres de Vênus. Não sabemos se os venusianos... Qual foi o tipo de comunicação? Qual é a densidade ela, né, da matéria deles, como eles são, e muito menos quanto tempo eles vivem, né? A gente só sabe que um venusiano, né? A gente não sabe nem se é um venusiano toma ali o controle do corpo da princesa, salva a princesa e usa a princesa como porta-voz para falar pros terráqueos que vai dar merda. Porque o filme dá a entender, deixa essas duas brechas. Uma que eles vieram do espaço meio que entrou nela, mas mais pra frente, quando o Dr. Tsukamoto, que o detetive Shindo leva ela pra estudar ela e faz todo aquele processo de os caras dão até choque nela, né, velho? É tratamento de choque aí pra essa porra ali, mano. A venusiana já muda a história, já diz que eles vieram há 5.000 anos, entraram no corpo de alguns humanos e que no caso ela só despertou de dentro da princesa. Mas então, assim, ela ficou 5.000 anos nos genes da família, né, cara? Isso, não pode ser, né? Porque não faz sentido, né? Daí ela caiu do avião a não sei quantos mil metros, na água não morreu. A venusiana, ela dá uma queda de 3 metros, vai embora, morre e aí volta a princesa. São poderes venusianos, né, cara? Cara, eu acho que foi o primeiro filme de Godzilla, de Kaiju, assim, que eu ri alto mesmo. Eu ri alto, assim, em alguns momentos. E agora a gente repassando aqui, tá dando vontade de rir em outras partes, né, que eu não tinha dado risada na hora.
Mas isso aí não foge muito de quando o filme chegou aqui no Brasil mesmo, né? Porque ali tava começando aquela fase mais galhofa mesmo do Godzilla, e foi justamente assim como foi descrito quando o filme estreou aqui em 67. Filme do Godzilla vai estrear, o pessoal esperando aquele filme tenso de destruição. Não, olha, isso é uma galhofa. Isso daqui é pra você sentar e se divertir e dar risada mesmo. Então todas essas questões que a gente tá levantando aqui, mas não faz muito sentido isso e tal. Olha, eu acho que realmente eles nem se preocuparam. A gente tá se preocupando muito mais que eles. Não, é filme de Natal, cara. Pode divertir a turma, Pode divertir a turma. Bom, depois dos 2 primeiros filmes em preto e branco, aí eu acho que o terceiro, se eu não me engano, é com King Kong, né? Acho que a partir do King Kong eles vão começando a ficar cômico, aí a cada filme que vai passando, o nível cômico vai aumentando. Mas o Rodan e a Primeira Motra ainda é mais tranquilo, entendeu? O Sim. negócio, né, é que esse filme aqui acaba meio que fechando definindo o formato, a fórmula dos filmes do Godzilla por muito tempo, né? Porque os anos 80 eles tentam resgatar um pouco do filme catástrofe, do filme mais sério, e depois desanda absurdamente nos anos 90. Final dos anos 80 já. E esse com o Ghidorah é o primeiro que o Godzilla é tratado como herói. Porque nos outros, Godzilla Rise Again, no primeiro, King Kong, Mothra, inclusive contra Mothra, toma um cacete federal. Ele era meio vilão ali. Esse é o primeiro que ele tá ali como um protetor da terra, né? E uma coisa que é sempre, pra mim, muito saliente nessas produções é que ele é uma resposta natural da Terra. Então, quando chega algo de fora, ele fica inquieto. Então, chegou o King Ghidorah, de fora ele fica inquieto. Aí ele sai andando, esse que é o problema. Ele sai andando e as coisas quebram, entendeu? Porque ele é gigantesco. E aí Rodan também já aparece também com uma asa, já regaça um monte de prédio e tal. Isso eu acho legal, que é uma explicação que tem muito nos Godzilla atuais, principalmente do Monsterverse, né? Da Universal, né? Da Legendary, né? Da Legendary, perdão. E é esse esquema do Godzilla, desse negócio tipo Highlander, sabe? Do cara sentir que tem um outro cara próximo, sabe? E ele tem esse instinto de ir porque ele é o rei, entendeu? É um instinto que os kaijus têm, né? De quando sente que alguém mais forte tá aparecendo, tem que dar um pau pra mostrar quem é o rei, né? E até uma questão de território também, né? E se a gente for pegar e comparar bem ali friamente esse Ghidorah com aquele Godzilla 2, o Rei dos Monstros, que é de 2019, né? Antes do Godzilla vs Kong, é praticamente uma refilmagem. Porque você pega o Rodan os vários monstros que levantam ali, mas dão um foco mais pro Rodan, dão um foco mais pra Mothra também, que ela vai ajudar o Godzilla, e é basicamente o enredo desse filme aqui que a gente viu pro cast, e aí é o lance que vocês citaram, é o lance animal, né, de território, porque ali dão uma desculpa pro Godzilla se levantar e lutar contra, porque ele é o rei e quer manter ali a majestade e tudo mais. Nesse daqui é mais vago o motivo deles estarem se enfrentando, é só mais ali a proteger a Terra. Mas contando como uma refilmagem muito bem feita, é o Godzilla 2 dos monstros mesmo, até tanto para roteiro quanto para as batalhas. Sabe o que é interessante desse filme, na questão do Monsterverse? É que eles mantiveram essa mesma origem do Ghidorah, dele ser uma criatura de fora do planeta, de ser um alienígena, né? A gente tem aquele cast do Godzilla vs King Ghidorah, de 91, que ele era tratado como mutante e tal, tinha os Dorates, e os Dorates foram apanhados pela explosão ali da bomba atômica e se fundiram no King Ghidorah. Se eu não me engano, tem um anime da Netflix, é uma trilogia de animes do Godzilla, que ele já é tratado como uma divindade. Ele não é um mutante de outro planeta, né? Então, essa parte do Monsterverse é interessante, né? De manter a origem dele. Que é a característica principal do Ghidorah, que essa a origem espacial dele e faz parte da toda a imponência e da ameaça que ele causa, dele ter vindo do espaço, dele já ter destruído, varrido outros planetas. De repente, essa ameaça chega na Terra, é um nível de perigo que ele ameaça, que alguns kaiju não vão nem tentar enfrentar ele, vão sentir o quão ele é poderoso, o quanto ele é perigoso, e vão deixar ele quieto. E outros, como Godzilla, vão tentar enfrentar ele para manter a hegemonia, não, aqui é meu território, eu que mando aqui.
E assim, é até interessante, né? A maioria de vocês, assim como eu, não sei, eu acho que o primeiro contato que a gente teve com o personagem Ghidorah foi naquele filme de 91. E ali a gente já vê que ele impõe, né? É um dragão gigantesco, dourado, de 3 cabeças, foda, é o dono da porra toda, sabe? É a coisa mais linda o visual do Ghidorah. Então, em todas as versões dele. É muito imponente a ideia dele em si, a imponência que ele causa. E foi bem feito também. De novo, a gente falou, é outro trabalho foda do Tsuburaya aí, de maquete, mesmo filme sendo galhofa, de maquete, de fantasia. O Godzilla tá meio caidinho, né? Mas foi outro trabalho bacana, né? É que nessa época, até o próprio Ishiro Honda, ele reclamou do rumo que os filmes estavam tomando para esse lance mais bobo, né, entre aspas, e os orçamentos também estavam ficando cada vez menores. Tanto que essa fantasia do Godzilla e o do Mothra eram reaproveitados, né, do filme anterior, e um reflexo desse baixo orçamento é que nesse daqui a gente não tem tanta maquete. A gente vai ver ali destruição mesmo, é só lá naquela aldeia na batalha final e que a gente pouco vê, né? Em relação aos trabalhos que o Eiichi Tsuburaya tinha feito antes. Fica mais realmente pro embate ali dos Suit Actors, né? Sim. Que é mais barato, né? E aí as Shobidin estão largadas também na avulsa no filme, estão lá fazendo show, né? Por que não? Avulsas, fazendo aquilo que... E dois, inclusive, né? Que nos outros filmes não era... que não era legal, estavam explorando elas, aqui elas estavam com o contrato assinado, provavelmente ganhando bem, né? E chama essa Mothra nova aí pra ajudar, pra salvar o rolê, né, cara? O Rodan aparece também de ou estou aqui, mas a própria parte também da princesa também, depois que a princesa serve pra ir narrando por que o King Ghidorah tá vindo ali, o que tá rolando, e o resto pra encher linguiça, né? Mas vamos combinar. Mas vamos combinar um negócio. O Rodan dá mais trabalho pro Godzilla do que o próprio Ghidorah. Porque, porra, mano, é a única vez que o Godzilla solta a baforada atômica no filme é contra o Rodan. Não faz nada. Aí ele fica puto e começa a jogar pedra. Aí eles começam a jogar vôlei lá de... Isso, aí que começa a cena que eu falei do que ele agacha... Quem ajuda mais aqui... É a Mothra metendo um IO Silver nas costas do Rodan, né? Maravilhoso. Ela pegando carona pra subir a montanha. A carona do Rodan e o vôlei de pedra do Godzilla do Rodan. O vôlei de pedra. O que eu ia completar é o seguinte. Tem algumas versões do Godzilla que são as que eu mais gosto, que como ele é uma força da natureza, ele simplesmente vai. Então ele tem 2 comandos só, que é pra frente e ele vira. E quando ele vira, o rabo dele bate em tudo, quebra tudo, entendeu? Mas ele é um bloco. Ele não tem muita articulação, ele não é articulado, ele não dá um rolamento. E aí, essa é a primeira vez que o Godzilla, ele agacha. É um movimento que pra gente, que tem vértebra, coisa assim, é uma coisa super normal. Mas pra aquele bloco gigantesco de 50 metros, não dá pra você agachar, entendeu? Então, ali fica muito claro que é um cara, entendeu? Catando e jogando na cabeça dos outros. Mas o negócio legal de citar também é que a Mothra, ela só aparece nesse filme como larva, porque ela ia aparecer, a ideia era ela aparecer como a Mothra mariposa mesmo e tudo mais, mas é porque já tinha o Ghidorah voando e o Rodan voando, mais um kaiju voador, aí ia embananar tudo os fios lá na hora de fazer as cenas e preferiram fazer ela como a lagartinha. Tem uma cena ali que já tá no ápice do embate, né? E tem um cara tentando matar a princesa. E aí o detetive tá tentando salvar ela e também tá do outro lado da montanha trocando tiro e tal com esse matador. E aí tem um deslizamento de terra, e aí cai umas pedras. E cai uma pedra nesse matador maior que ele. Ao invés da pedra amassar ele, ele pega na mão a pedra e depois se joga. Pega e... Ai, mano, é muito bom aquela que cena. Tem esse plot de tentar matar a princesa ainda, né? Tem até uns tiroteios no filme e tudo, né? São vários plots no filme, porque é tanta coisa que eles meteram ali de última hora, que pegaram tanta ideia, jogaram tudo lá, e o que salva é porque parece que a gente tá vendo ali um monte de história solta, mas as atuações, elas seguram as pontas. O elenco tá afiadíssimo nesse filme, tá muito bacana, mas é o plot do pessoal querendo fazer matéria com a princesa, é o plot da princesa sendo perseguida pra ser morta lá pelo atentado,
E é o plot dos monstros e por aí vai. É uma bagunça. Cara, até daria pra fazer assim, vamos supor, tirar os monstros do filme e pegar só esse plot da princesa e fazer um outro filme à parte, né? Dá um filme sim, claro. Não, e você vê como é que o filme assim, o Ghidorah, ele é derrotado e vai embora. Isso é decepcionante num grau, porque o nome do filme, quando veio pra cá, Estados Unidos e tal, é o nome dele no título. Você quase não vê ele no filme. Na batalha final ali é uns enfrentamentos ali meio bobo. Ele toma uma teia na cara, voa e vai embora. É por isso que o nome em japonês, ele é mais correto. Exatamente. O principal são os 3 monstros ali. O Ghidorah é a primeira aparição dele e tudo mais, mas é muito broxante essa primeira aparição dele. Porque falaram que do próximo filme era ele também, né? O filme seguinte da franquia é a invasão do Astro Monstro, que... Aí vamos compensar, né? Ele foi descansar por outro filme, é isso? Tá querendo dizer? Foi direto pra sequência. Ele voou pra sequência. Vamos... bom, e de novo, a história fecha com a princesa, né, cara? Falando lá pro detetive, né, cara? Tocando a música da Whitney Houston ali. Do guarda-costas ali, né, cara? Que é a parte princesa e plebeu aí, né? Porque ele salvou ela de várias vezes e tal. Super bonitinho, né? E Zé Fini. E... é isso, acho que não tem muito mais o que acrescentar aqui, né? Porque a trama do assassinato não consegue matar ela, o venusiano ou a venusiana consegue dar a mensagem e ajudar a salvar a Terra, a Chobidinha ajuda com a Mothra, o Rodan e o Godzilla se entendem e lutam junto contra o Ghidorah vaza, os monstros vazam, até o próximo filme. E Feliz Natal, né? Porque era o filme de Natal da Torre, né? E é legal o finalzinho do filme, porque tem lá todo mundo se despedindo da princesa e tudo mais lá no avião, e depois é os monstros se despedindo também do público e sobe o fim. Se o filme fosse do Nolan, o avião talvez explodisse no final. Você ouvir só o barulho sem ver a explosão, pra ficar na dúvida se a princesa realmente morreu. Se fosse do Nolan, ele ia querer filmar com um réptil gigante de verdade. Ai. Bom, vamos fechar então o podcast sobre Ghidorah, o monstro tricéfalo, com as nossas opiniões finais aqui. Se vocês quiserem colocar nota também, fiquem à vontade. Eu vou começar aqui escolhendo, né? E aí eu deixo o Looper em penúltimo. O Looper, a gente... E não é combinado, né? A gente não combina, você que tá vendo, é tudo natural. Aí o Looper aí pra mim a gente sorteia no copinho aqui qual que vai ser o primeiro. Natural. Nada é combinado aqui na gravação. Vamos começar com o nosso convidado de hoje. Eu já tava devendo um retorno dele aqui. Um cara que eu gosto muito e eu espero convidar mais vezes aí, né? Não demore tanto. Vamos aí com suas considerações finais sobre o monstro tricéfalo. Só falar um dado aqui, Gil, sobre o orçamento do filme. Manda bala. Ele faturou 375 milhões de ienes, que convertendo em dólar dá $1 milhão. E somando com a bilheteria americana, ele faturou no total 2,3 milhões de dólares. Vale lembrar que aquele negócio é um filme de fim de ano da Toho, um dos grandes estúdios, até hoje, principalmente na época. Sim. Do Godzilla, que já estava completando 10 anos, fim de ano, né, cara? Não tinha o Akira Kurosawa pra competir. Né? E ele foi feito às pressas, né? Então, com certeza, no orçamento não foi muito. Eu tenho uma curiosidade de que aquela cena, a primeira cena que mostra o Godzilla saindo da água, foi feito com a roupa antiga, que foi usada no filme anterior. Nas outras cenas, eles trocaram por outra roupa nova, porque a mandíbula quebrou. Daí eles trocaram. E, assim, tem muita coisa, tem muita ponta solta. A luta é muito galhofa, mas eu gostei, é um filme, é um bom filme, dá pra você se divertir bem. Tem que levar em consideração o ano, tudo o ano, foi feito às pressas, mas dá pra se divertir. A cena do Godzilla rebocando a Mothra, subindo a montanha, é impagável. A Mothra levou uns raios do Ghidorah, ele tá lá sem força, o Godzilla dá um giro, dá a cauda, ele morde e vai rebocando a Mothra, é muito bom. O King Ghidorah solta um raio na bunda do Godzilla e o Godzilla sai pulando assim, ai, é minha bunda, ai, minha bunda, ai, minha bunda. Sim. What the fuck? Então, eu gostei muito do filme, não vou dar uma nota, eu recomendo, dá pra ver, é só ver com a mente aberta, possa se divertir. O Ghidorah poderia ter participado mais, poderia, mas é um ótimo filme, eu indico. Ele tava com câimbra no pescoço.
Muito bom. E você, Diego Ramiro? Cara, eu acho que o RX tomou a decisão perfeita aqui. Sem dar nota. Sem dar nota. Cara, é assim, você tem que assistir com a mentalidade certa o filme. Eu não classifico esse como um filme, assim, ó, é um ótimo filme, mas eu classifico ele como um filme muito legal de ver. É diferente. Então, com a mentalidade certa, você vai se divertir. Pra mim, o filme vale pelo Ghidorah mesmo, pelo visual do Ghidorah, que eu acho insano. Eu acho que eu tenho uma queda por dragões. Parece esse dragão ocidental, sabe? Que ele tem um corpo maior, né? Não é aquele dragão oriental que ele parece uma lagartixa, né? Que voa, né? Mas eu acho muito da hora esses dragões, assim. Então o visual dele pra mim é o que vale o filme, né? E a inserção dele na franquia é muito legal. Então por isso fica a indicação também. Pô, a gente sabe a sua queda por dragões aí, né? Principalmente os chineses. Eu tenho um dragão tatuado na mão aqui. Um dragão chinês gigante. Principalmente o grande dragão chinês Bruce Lee. E você, Jim? Eu acho que só dá pra definir em uma frase, né? King Ghidorah volta ao TokuCast. E com as 3 cabeças. E você, Luper? Não dá pra acrescentar muito do que os meninos já falaram. É um filme bacaninha pra ver. Eu só, assim, por tá ali, a gente pega um título do filme, Ghidorah, o monstro de 3 cabeças, o monstro tricéfalo, e quer ver mais do Ghidorah, nesse daqui deixa pra ver no Astro Monstro, porque nesse daqui ele aparece bem pouquinho, é um dos pecados do filme, mas ele se vira bem ali, mesmo com esse monte de trama paralela que parece que não tem nada a ver com o filme, como o Jim falou, né, dá pra fazer um filme separado dessa parada aqui, então o elenco segura bem, como eu falei. É legal ver, tipo, você vê um filme paralelo e ali no fundo tem uns monstros brigando. E quando chega a hora da batalha mesmo, não é. Aí é como falaram, né? Como o RX falou, veja com a mente aberta. Você vai ver um filme de briga de monstro, aí você vai esperar destruição e o caramba, igual você vê hoje em dia, e você não vai ver isso. Você tem que pôr na ponta do lápis. É um filme que foi feito para tapar o buraco do calendário do ano da Toho. Foi feito às pressas, já estava partindo para aquele Godzilla mais engraçadinho, mais bobão, entre aspas. Então você tem que ver com esses olhos. E se você já tá acostumado, não viu esse ainda, mas já viu lá Godzilla contra Mechagodzilla, Godzilla, todos os monstros destroem, já conhece do que a gente tá falando, então vai ver. Você vai se divertir sim. É aquele filme Sessão da Tarde, sabe? Tô aqui, vou almoçar, tô meio com preguiça, vou botar um filme, bota esse. Você vai curtir pra caramba. Não é aquele filme que vai agregar a sua biblioteca de, olha, dos melhores filmes de kaiju de todos os tempos. Não. Mas é um filme muito recomendável pra você tirar um tempinho ali e desopilar o fígado. O que é desopilar? Eu não sei, mas é muito bom. Eu sempre ouvi eu sempre ouvi que tem a ver com rir. Não, só que isso é um neologismo. Não, você inventou uma palavra aí, mas bora. E você, Gil? Eu tô na mesma linha, vocês falaram tudo. Eu não vou dar nota também, vou seguir a linha de vocês, nessa linha de opinião. Valeu pela diversão, é isso. Assim como muitos filmes que nós já tratamos aqui desse período, ele vale pela diversão, ponto, né? Tantos filmes que a gente tratou sobre Godzilla, que é um emaranhado de coisa rolando e que não é um filme sobre o Godzilla é algo acontecendo, né? E mostra que isso não é algo... isso já acontece na franquia já desde os anos 60, né? Então é um filme divertido por isso. E eu também sugiro que a galera assista também, porque tem que se divertir também. A gente curte cinema japonês aí, acaba tendo uma diversão a mais aí. Acho que no primeiro grande filme galhofa aí de Godzilla nos cinemas, né? Verdade. O Jim trouxe pra gente aqui o Desopilar, ó. Isso aí. Desobstruir o fígado, né? Ó. Para deixar fluir o excesso de bile negra que supostamente causava mau humor e doenças como a melancolia. Aí, ó, tá vendo? Então sempre teve a ver. As preocupações ou tristezas, né? E aliviar as tensões. Seu fígado. Ou vamos desopile a sua vida ouvindo o TokuCast. O Luper já sabia dessa. Ele já sabia dessa antes e ele quis soltar.
Cara, eu aprendi mais uma. Eu achei que ele tinha inventado uma palavra, mas ela existe. E agora eu vou usar ela sempre. O desopilamento vai ser o lema da minha vida agora. É isso aí. Então você irá desopilar. Isso, desopile sua vida. Vou usar como slogan do TokuCast. Desopile sua vida vendo o TokuCast. Bom, vamos lá. Vamos fechar então, vamos chegar nossas redes sociais pra vocês aí nos seguirem, seguir nossos projetos também. RX, começando com você, pra galera ouvir o desafio aí, o podcast que é um desafio. Eu, inclusive, participei e suei, hein? Conta aí pra galera o que é o desafio e como os nossos ouvintes vão fazer aí pra procurar pra ouvir também. O desafio é só botar programa Desafio J Passo Desafio nas redes sociais, Face, Twitter, /X e Instagram, que vocês vão achar. E programa Desafio ou só Desafio no Spotify, vocês vão achar a gente. Desafio é um game show japonês baseado em anime e tokusatsu. Tem programa só de tokusatsu, tem programa só de anime, que você pode vir tanto com participante ou sozinho no nosso novo formato, no formato Pocket, que a gente faz só com uma pessoa e a gente conversa, conta história. Então venha participar, procura a gente nas redes sociais ou no nosso e-mail, contatodesafio@gmail.com. Então vem conversar com a gente, vem escolher seu tema que a gente vai desenrolando e você vai se divertir muito com a gente. Boa, isso aí. É um desafio mesmo. O desafio está disponível em várias plataformas, Spotify também. Procurem, ouçam. Tem programas aí com alguns TokuCasters comigo também. Acho que vocês vão gostar. Espero que vocês gostem. E se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, corre lá para ver o desafio. Se já é ouvinte habitual, corre também. Se você já conhecia, então continue ouvindo os dois, né X? Isso. Não muda de canal, não. Eu mesmo vou procurar pra ver, porque eu não conhecia. Boa, muito bom. E... Bom, já vamos... Você, Diego, quer deixar a rede social aí? O Bart tá tomando uma hoje? Como é que tá? Então, hoje eu tô em casa mesmo. Tô aqui só gravando o podcast. Mas amanhã eu apareço lá no Botequim, das 16 em diante. Mas ultimamente eu tô bem tranquilo mesmo. E vocês me encontram aqui no TokuCast. Em breve novidades, mas por enquanto tá no forno. Mas aguardem. E você, Jim, deixa aí suas redes sociais também. Cara, tem o @alves1982, né? Apesar de estar um pouco parado ali ainda, mas se quiser saber de datas, eventos, essas coisas assim, todo dia é dia de alguma coisa, como diz meu amigo Francimar, né? Então, às vezes eu tô postando alguma coisa lá sobre relativa à data de filme, música, disco. E você, Anluper, também deixa aí as redes sociais. Do Alma Toku, do seu também. O Alma Toku lá no Instagram, o principal point, né? Mas também estamos ali enveredando ali pelo Blue Sky, pelo X, pelo Threads. E também aí sempre participando aí do volta e meia dos shorts do tokusatsu.com.br e assim como o Diego também, né? 2025 trazendo novidades aí, então vamos aguardar aí pra ver se já tá tudo aí atualizado no momento que esse cast for ao ar. É isso aí. E vocês podem continuar aí ouvindo o TokuCast no Spotify, no Deezer, seja lá onde você nos ouve, no YouTube. Todo sábado tem episódio novo pra vocês. Toda sexta-feira estamos lá no Toku Agora também no canal Tupaí no YouTube. E nos sigam aí nas redes aí, só nos procurar como tokusatsu.com.br ou TokuCast, tá bom? O Godzilla vai voltar, o King Ghidorah, né, vai voltar também pro TokuCast, os Kaijus voltarão pro TokuCast, e muitos outros filmes aí, porque o TokuCast, antes do 1000 a gente não para, já falei aqui, vamos seguir aí essa linha, tá? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem cuidando. Adeus! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.